Então, boa noite a todos e todas, principalmente. Estamos retornando agora aqui na aula, né? Nosso grupo de estudos aí do livro Dana Primavesi, Manual do Solo Vivo. Paramos, então, na parte dos ventos, né? A gente passou... Entramos, na verdade, né, na parte de como examinar um solo, e a gente, então, deu uma olhada ali na superfície do solo, né? Algumas questões bem importantes, que a gente até pode dar uma mostrada aqui. Então, algumas formas de perdas e de conservação, né, dentro da superfície de solo. Do solo. Aí alguns testes, né, que a Ana Primavesi passou para a gente, em como observar a questão de umidade, um pouco ligado à questão de maquinário, né, melhores momentos de estar entrando com máquinas, né, dentro de um solo, dependendo da umidade desse solo. E aí a gente entrou, então, nessa parte dos ventos, né? Essa planilha a gente chegou a demonstrar ali na aula anterior. Então, o efeito do vento sobre a umidade do solo. E é isso. Tem algo a mais, assim, que tu queira colocar, Luan, nessa parte da recapitulação? Então, vou fazer uma breve introduçãozinha. Acho que, tipo, como isso que você fez, vou trazer um pouquinho de explicações aí, e aí a gente já retorna, então, a partir do vento, né? Boa noite, galera. Chegou o Rodrigo aí também, boa noite. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo certo, meu amigo? Então, começando aí no capítulo 6, né? Voltando no capítulo 6, como examinar o solo. A gente começa ali falando sobre a superfície do solo. Quando a gente vai fazer essas análises, né, iniciais, até para a gente ter essa autonomia e não precisar, todos os momentos, ter que levar para um laboratório ou algo do gênero, a gente começa a notar padrões, né? Então, as fotos que apareceram nas páginas seguintes do livro ali, estava mostrando 3 tipos de solo com características diferentes, né? Solos rachados, um solo mais compactado, anaeróbico e uma erosão bem grande ali. Então, superficialmente, a gente consegue ter uma resposta já da qualidade do solo. Nessa imagem da esquerda, por exemplo, a gente consegue perceber o que é argila e o que é areia na imagem, né? Tipo, devido à ação do vento, à ação da água também, sem nenhuma estrutura para poder segurar esse material, ele formou uns calombinhos ali e centralizou, tipo, os canais de areia. Nesse outro aqui, dá para a gente notar que a falta de cobertura de solo está rachando o solo, né? De tão argiloso que ele é também, ele acaba criando essas fissuras. Aí, seguindo na parte, além da umidade do solo, da superfície do solo, a gente dentro ainda a gente fala sobre o que pode causar. Então, eu falei ali da água, do vento, né? Então, erosão hídrica e eólica, os maquinários e também a deposição de alguns insetos, anelídeos aí, que aqui fala de minhocas, mas no caso é a imagem 14, já é uma outra imagem, perdão. Enfim, aí nessa imagem 14 a gente tem 3 modelos que foram citados sobre a erosão hídrica e eólica, os rastros de maquinário e a deposição das minhocas nessas imagens. E a gente chega na parte de umidade do solo, que varia na forma do solo. Ali tem uma tabelinha, né? Arenoso, areno-barrento, argiloso, argila pesada e a profundidade em centímetros que a água de irrigação consegue entrar. Então,
A gente vai ali do arenoso, que é bem poroso, ele não se compacta, até uma argila pesada, que é bem compactada, seguindo pelas imagens que mostram. Quando um torrão está sem água e muito compactado, ele mal se quebra, né? Muito seco. Quando ele está úmido, os torrões ainda se esmigalham e é um momento que dá para dar uma trabalhada no solo ali, mas tem que tomar cuidado para não compactar ele com uma passada grande ali de maquinário. E por fim, a 17 é um solo molhado, uma terra moldável e barrenta, com excesso de umidade, muito provavelmente um tipo de solo que não tem oxigênio, né? Ele fica túrgido de água e acaba inviabilizando essa troca com as plantas. É bem prejudicial. Então, por isso que a gente precisa ter um solo poroso, a gente tem um solo coberto, tem que ter raízes e mais raízes na, na ecologia ali das plantas, em vários estratos também de raízes, para que esse trabalho de ciclagem de água aconteça, né? E por fim, chegamos na tabela ali do vento, que foi uma das últimas coisas que o Gabi trouxe na última apresentação. E agora a gente volta a partir do vento, se eu não me engano. É isso, né? Uma recapitulação aí mais bem colocada. Então, nessa parte do vento ali, a gente está na página 49, né? A água transpirada pelas plantas satura pouco a pouco o ar ao redor. Se o ar está saturado de uma umidade, a planta não pode mais transpirar e não perde mais água para atender a demanda atmosférica. Aqui vale lembrar que sem transpiração não há absorção de cálcio do solo, transportado de forma passiva pela corrente transpiratória. Solo, planta das ponta das raízes, folhas, atmosfera. Também vale lembrar que a planta pode parar de transpirar por falta de água no solo, ou porque a água está acima de 33 graus Celsius, parando a absorção da água. Né? E depois ela bota ali uma colocação, né, bem assustadora, né? Que no Brasil o vento pode levar por ano o equivalente de 750 milímetros de chuva e nas estepes russas até o equivalente a 820 milímetros, né? A água, ela tem esse grande poder de erosão, né? A gente sabe que ela é um grande causador de erosão, principalmente, né? A gente viu ali anteriormente, inclusive. E o vento, ele tem esse poder de erosão também, mas a questão de transpiração, né, de realmente levar essa umidade do solo e das plantas para a atmosfera é muito alto, né? Então, existem muitas soluções para evitar esse tipo de evaporação, né, de perda de água no solo, né, e nas plantas, como barreiras, né, a gente fala muito dentro da agricultura orgânica, principalmente, né, já é um princípio da certificação dos orgânicos a necessidade de barreiras, né, para evitar a entrada de agrotóxicos e tudo mais. Né, uma delimitação do terreno, principalmente da área certificada, que é necessário que haja barreiras. Né. E, além disso, eles ainda ganham essa questão também de diminuir esses ventos, né? Então, isso funciona na transpiração das plantas, né? E do solo, principalmente cobertura, né? Aí cobertura viva, cobertura morta e por aí vai. Perfeito. Então, a gente finaliza aí essa parte do vento, né? E aí a gente entra na questão da textura e estrutura do solo, né? Normalmente preferem-se solos argilosos por serem mais férteis, mais ricos em nutrientes minerais, né? Se a gente faz lá uma análise química de solo, sempre que a gente pega um solo, né, logicamente os dois solos que não foram tratados quimicamente, né, não foi utilizado nenhuma forma de mineralização do solo, um argiloso e um arenoso, o argiloso sempre vai ter mais essa questão de minerais presentes, né? Não necessariamente esses minerais estão disponíveis,
e, né, isso não significa desenvolvimento de planta, mas sim que existe mais minerais, né, indiscutivelmente. Então, muita gente, quando vai comprar um sítio, prefere um solo argiloso também por isso, né, mas não necessariamente isso é bom, né, como continua ali no texto, né. Mas os solos amazônicos, que deram origem à selva mais frondosa do mundo, crescem em areias extremamente pobres. Nos trópicos, a intensidade da vida do solo e a reciclagem rápida da matéria orgânica, com presença de água abundante, são muito mais importantes do que a quantidade de minerais disponíveis por unidade de volume de terra, né, decímetro cúbico. Quando a gente faz uma análise de solo, geralmente ela vem ali, né, em decímetro cúbico. Então, esse é um padrão de análise de solo mesmo. Algum comentário, Luan? Podemos ir um pouco para frente, porque assim, aqui é um local que a gente tem muito o que falar, na verdade, né? Pois é. O bacana aí é o exemplo que você colocou da fotografia, né? O nome Sim. que colocaram em inglês ali, Biochar Soils. Olhando a característica do povo que viveu ali durante esses vários mil anos aí, que já tem registros de história de vida humana, né? Dentro da floresta amazônica. E a construção que eles conseguiram fazer de um solo a partir da reutilização de um recurso, né, em abundância ali, que eles faziam essa ciclagem, né, que era a madeira, os alimentos que eles produziam e também a ciclagem dos nutrientes dos animais que consumiam, entre outros fatores que cabe a cada uma das etnias que ali viveram, né? Mas é isso. Tem uma colocação que eu gosto muito do Sebastião, né, Sebastião Pinheiro, que ele fala sobre o Paú. Não sei se vocês já ouviram falar. Basicamente, alguns indígenas pegavam não, né? Na verdade, vinha através das águas grandes toras de madeira. Então, e elas se depositam numa curva de rio, né? O que é comum de acontecer, né? E ali nessa curva de rio, o que acaba acontecendo? Toda uma decomposição, né? A água está ali de vez em quando encharca, mas o material fica em contato com o solo e aquilo ali vai virando uma matéria orgânica, né? Imagina o composto, né? Uma madeira, sempre lembrando. A gente fala muito de mineralização de solo, até na agricultura orgânica, através do uso de cinzas, né? Cinzas de madeira. Por quê? Tu imagina que uma madeira para crescer, né, uma grande árvore para crescer, ela usou muitos minerais, né? Então aqueles minerais estão contidos na madeira. E quando ela é queimada, então ela fica ali esses minerais disponíveis, né? Então a madeira já é rica em minerais, né? E aí ela ainda trabalhando dentro da matéria orgânica, né? Tendo uma transformação ali dessa madeira em matéria orgânica, né? Vai ter toda a biologia também contida de fungos, bactérias, enfim, toda uma microvida. Esses agricultores, que são agricultores sim, né, esses indígenas que trabalhavam nesse solo, eles utilizavam muito esse paú. E com certeza um pouco de consequência também, né? Uma tecnologia que a gente fala muito pouco, mas é uma das tantas, né? Assim como o biochar, que é o carvão, né? Potes de argila, deposição de animais, restos de animais, ossos, né? Muito ricos também, tanto quanto a madeira, os próprios ossos, né? Mesma coisa, né? Todos os minerais, ou grande parte desses minerais que a gente se alimenta também se depositam nos nossos ossos e assim nos animais também. Então, uma riqueza assim que a gente vê contida hoje nesse solo, né? Esse solo profundo foi produzido, isso já não se tem mais muita discussão, né? Realmente os indígenas fizeram um trabalho aí magnífico, né? Hoje dificilmente a gente consegue chegar num solo desse, assim, né? Pelo menos eu não vi ainda com práticas, né? Isso acontecer. Uhum. Então, e é história, né? Porque tem um estudo científico que traz um desenho dos setores amazônicos com 5 espécies de plantas por etnia e com datas até de 10 mil anos atrás, tá ligado? Então, olha só a quantidade de tempo que a galera reciclou nutriente ali naquela região, né? Mesmo sendo um solo, como a Ana Primavera fala, um solo pobre, né? Sim. É isso, a riqueza veio desde lá,
Tá, né? E outra, né, tem manejo, né? A gente não se atenta muito, mas tem manejo de plantas ali também, né? Aham. Não é só deposição de materiais, né? Tem manejo, né? Tem sequências de cuidados que eles tinham também, né? Sim. Passou um veículo meio barulhento aqui atrás de mim agora. Então, Carol mandou ali por onde eu estudo para entender cada parâmetro de análise de solo e traduzir aqueles dados. O que eles querem dizer? Tem análise de solo de uma das áreas aqui do sítio que vou colocar café e queria entender um pouco melhor. Carol, internet tem muita fonte, tá? Tu consegue encontrar via internet, só que tem que ter um pouco de paciência, assim, porque vai tempo, tá? Eu digo por mim mesmo, assim, eu tenho uma compreensão hoje que eu digo que eu tô ali no 15% de entendimento de uma análise de solo, até porque as próprias análises de solo, elas variam dentro do nosso país, né? Então, dependendo do local que eu recebo uma análise de solo, ela vai estar, por exemplo, um vai estar em gramas, o outro vai estar em decímetro cúbico, um vai estar em centimols, o outro vai estar, assim, tem uma infinidade de, só dessa parte de, esqueci o nome? Análise? Não, o nomezinho que vem do lado do número ali, centimols por decímetro cúbico, Aham. unidade, enfim, Unidade. Aham. unidade, tá? Isso, unidades de medida, Carol. Então, assim, só essa parte já vai te exigir um estudo, tá? É legal criar uma tabelinha, tentar entender, porque tem transformações aí para te estar num padrão, né? Então, outra coisa, dentro do teu estado, deve ter um manual de adubação para o teu estado, tá? O que que é? Eles pegam padrões que funcionam no teu estado, eles tentam analisar a maior parte dos solos que tem no teu estado e o que que é padrão para cada cultura. Então, vamos lá. Tu vai estar lá no manual de adubação, olhando para o café. Maravilha, isso aí, procura que tem, com certeza. Tu vai estar lá no manual do café e ali vai estar os padrões que o café precisa, né, durante todo o processo de vida dele, início, meio e fim. E, e quanto é que precisa ali de adubação, de manutenção, né, para que essa planta produza bem e tudo mais. Então, no decorrer do tempo, vai ter uma necessidade desses minerais e, e tem a quantidade que tem no teu solo. Então tem que fazer essa conta, sabe? Quanto que tem no meu solo hoje, quanto que eu preciso na vida inicial dessa planta, na continuidade do desenvolvimento dessa planta, floração, frutificação, momento de poda, 3 pontinhos, tá? Isso eu explicar aqui agora a gente vai muito longe, assim, mas é isso, assim, é um tipo de serviço também que a gente trabalha, né? Recomendação, é algo que a gente também procura assistir a alguns agricultores, eu assisto aqui também, inclusive à distância, né? Mas é um pouco mais complexo, assim, do que possa parecer, mas, assim, não deixa de pesquisar, não deixa de procurar, que eu tenho certeza que é isso, é dedicação mesmo e foco para conseguir. Algum comentário? Luan? Não é isso. É, pode dar segmento aí. Então a gente entra agora nessa parte da textura, né? Estrutura grumosa, então ela traz ali alguns padrões, né? Neste caso, né, uma estrutura grumosa, não se trata de estrutura endofológica, né, encontrada no perfil do solo, mas da estrutura biofísica da camada arável, né? Então 20 centímetros, né? Superficial, ou seja, da camada de cultivo. Esta refere-se ao estado e grau de agregação das partículas sólidas da Terra, formando os grumos ou grânulos biologicamente estabilizados. Por ação biológica se formam agregados secundários maiores. Esteja ciente. Compactação e adensamento podem ser rompidos mecanicamente e até pulverizados, mas as partículas sólidas do solo nunca poderão ser reagregadas. A agregação é um processo biológico, dependendo do tipo e do teor de matéria orgânica e da atividade de bactérias, especialmente citófagas. Acho que aí tem um ponto muito interessante, né, Luan?
Sim, tem vários aí, né? A gente tem o costume de sempre estar trabalhando o solo e deixando ele soltinho, achando que a gente está fazendo um bem, mas na verdade a gente está quebrando processos que levaram um tempo para acontecer ali, né? De diversidade de vidas que estão interagindo, vegetal, bacteriana, fúngica, entre outras, né? Que fazem isso acontecer. E como fala ali no texto, né, as partículas sólidas do solo nunca poderão ser agrupadas numa maneira como a gente queira ali depois que passa um tratorito, um trator que seja, mas o solo ele tem esse potencial de refazer isso depois que a gente acaba desestruturando, né? E ele leva um tempo, mas isso pode acontecer. No caso aqui, está relacionado ao processo biológico, né, um processo físico-químico que acontece e está relacionado também ao teor de matéria orgânica. A atividade de bactérias, igual está sendo dito, das citófagas, são bactérias decompositoras de celulose. Então, elas são especiais porque elas conseguem aumentar a velocidade da decomposição de alguns seres. Se não tivessem elas, iam demorar muito tempo para reciclar no solo, né? Tipo um tronco de uma árvore que tem um cerne um pouco mais firme, ou árvores muito grandes que precisam ser digeridas. Essas bactérias aí são as que auxiliam grandiosamente dentro desse processo. Aí, uma outra coisa que está relacionada também à estrutura grumosa é que quando isso tudo acontece, os torrõezinhos de terra, eles ficam meio conectados, mas eles criam áreas de ar ali, uns espaços de ar por onde percorrem tanto a água quanto as raízes das plantas para aumentar a fixação, né? E também infiltração de água no solo. Perfeito. É isso, né? Eu acredito que a gente passou por essa questão, né, de análise do solo visualmente, né? E a Ana fala ali, né, que o solo, quando ele está num ponto perfeito, podemos dizer assim, a gente aperta ele, né, solta e ele quase que ele volta para o mesmo estado, né? Então, assim, todo mundo que já tem as unhas sujas aqui sabe que isso não é fácil de a gente pegar um solo desse, né? Não é que é raro ou impossível, mas assim, é difícil, né? Um solo que tenha biologia e quantidade de raízes, de materiais ali que realmente faça isso, né? E geralmente ou o solo se desmancha na nossa mão quando muito arenoso, ou ele fica naquele formato quando muito argiloso, né? Esse é o comum, assim, dentro da agricultura, principalmente convencional. Então, continuando ali, para determinar a estrutura agrícola de um solo, pega-se um torrão, se este por... Aí foi exatamente o que eu falei agora, né? Se este, por pressão leve, se desmanchar em grumos, o solo é ótimo. A característica de grumos em solos mais ou menos arenosos é que sempre serão arredondados e nunca possuem ângulos agudos e faces retas ou superfícies planas. Em solos argilosos se apresentam em formas de poliedros, com faces arredondadas e retas e com ângulos. Quanto mais irregular, menos plana a superfície, tanto melhor a condição de solo. Então não é bem o que eu estava comentando, né? Aqui é após uma quebra ou uma coleta de solo realmente para analisar como é que vai ficar depois dessa quebra, né? E isso é um teste que se faz, inclusive, para ver como funcionaria ou como ficaria depois de um uso de maquinário também, né? E aí, seguindo ali, o solo que apresenta torrões com faces planas de ruptura indica ser muito decaído biologicamente. Se estes torrões forem quebrados e destorroados mecanicamente, obtém-se um campo bem preparado. Todavia, com a primeira chuva instala-se a erosão e forma-se uma crosta superficial. Foto 18, bem à frente. De 3 a 5 milímetros de espessura, podendo até impedir a emergência de sementes.
Quer comentar um pouco, Luan? Então, é muito interessante isso, né? Porque esse segundo que você acabou de falar é o que a gente acaba tendo de contato na grande maioria dos locais quando vai botar em prática um canteiro agroflorestal ou algo do gênero, quando não é algo que ficou em pousio por muito tempo, mas é um solo que está sendo usado com frequência, ele está nesse formato. E aí, quando a gente olha para esse formato aí, a gente percebe que ele está solidificando e ficando compacto desse jeito, porque ele está acumulando uma quantidade de argila, principalmente ali, e essa argila compacta tão fácil por ela ser mais fina, que ela impede a infiltração de água no solo, ela impede a infiltração dos nutrientes também, a raiz principalmente para se desenvolver. E como o Gabs trouxe aqui, com umas espessuras até que grandinhas, né, de 3 a 5 milímetros, pensando numa questão de um solo que já está mostrando algo não muito bom. O terceiro é ainda pior, né, que é a estrutura laminar de solo adensado, que é uma compactação bem grande, né. Já, É, já, o, já o primeiro é isso. eu ia falar ali na foto 19, né? Fica bem claro assim, né? E pelo que eu entendi, as duas imagens são de um solo de cerrado, né? Então mostrando que é um local seco, né? E a esquerda ali, até é engraçado que o meu filho, eu acho que ele estava vendo eu montando essa apresentação e eu perguntei para ele, né? Seu filho, o que é aquilo ali? Ele olhou assim as duas fotos, assim, é uma pedra, né, pai? Realmente lembra uma pedra, né? Essa foto da esquerda ali, né? E a gente encontra isso, tá? Por ser preto e branco, aqui lembra uma pedra, né? Mas as pontas, né? Fica claro. Se olhar ali à direita dessa foto ali da imagem da esquerda ali, né? Do objeto da esquerda, a gente vê que à direita ele é reto, né? Então, assim, angular reto com pontas, né? Esse seria o poliedro, né? Que ela fala ali, né? Que são, enfim, com várias possibilidades de cortes, assim, né? E o da direita poroso, né? Outro tipo de solo, totalmente diferente, né? Tu vê que ele tem vida, né? Ele tem raízes, ele provavelmente tem micélios de fungos, enfim. Permeia a água ali com facilidade. É E isso eu aí. acho que essa foto 20 aqui tem, eu não sei se está escrito na outra parte da apresentação, mas trazendo aqui o que está escrito no livro. Em caso de extremo adensamento, o, o solo parece estratificado, isto é, quebra em camadas horizontais ou em blocos tetraédricos. Então, a imagem 20, 21 e 22 está relacionada a isso, né? Um solo com extremo adensamento, como que ele fica. As próprias plantas, quando a gente planta num local desse, assim, fica muito claro, assim, né? Quando tu retira uma raiz, ela entorta, né? Ela chega a um certo ponto, uma certa profundidade que ela entorta, ela não consegue realmente perfurar, né? Eu fui fazer um trabalho, fazendo um adendo aí. Fui fazer um trabalho num terreno que o pessoal fez um recorte, tirou 3 metros de terra e fizeram uma casa e depois ficou toda a região assim, do terreno para poder recuperar, né? Aí, beleza, entrei com um plantio ali. Depois de um ano, eu fui lá ver. Tipo, com 6 meses, eu botei um feijão guandu, um boco de feijão guandu. Depois de mais 6 meses, eu fui lá dar uma olhada e falei: ah, vou tirar um pé desse feijão guandu aqui para abrir um pouco a área. E resolvi puxar ele para ver se eu conseguia tirar na mão. Meu, a raiz desceu acho que 15, 10 centímetros só. Uma raiz baita, assim. Ela dobrou e foi percorrendo lateralmente por cima. Eu falei, gente, que dó, né? Nenhum feijão guandu com essa baita raiz conseguiu quebrar o solo de baixo. Isso é bem padrão de cortes, assim, né? Corte em relevo, geralmente os solos mais profundos, né? Ele vai se adensando, né? E é o que a gente chama de pé de arado, que a gente viu também anteriormente ali, né? É uma crosta que se forma muitas vezes em profundidade, a 40 até 1 metro de profundidade,
e aquilo ali só vai compactando, e aí a gente todo ano vai lá revirando, né, usando subsolador, arado, grade, e não vê que aquele pé de arado, né, aquele adensamento profundo tá ali, né. E aí quando tu planta uma espécie dessa, ela vai te mostrar, né, tu tá ali com uma cultura anual, algo que fica ali no máximo 1 ano, às vezes tá tudo certo, né, 20 centímetros é o suficiente. Mas a hora que tu vai plantar uma árvore, uma coisa, né, que exige um pouco mais de profundidade de solo, ela vai te mostrar. E agora a gente entra aqui nessa tabela, né? É uma tabela pelo que eu entendi, de análise, né? Em função do teor de argila. Então, qual seria a atividade, né? Amassar entre os dedos, modelar e fazer um rolo, né? Então, se o solo for arenoso, não adere aos dedos, fracamente moldável, intermediário, né? E diâmetro do rolo maior que 7 centímetros. Então, seria um solo leve, né? Arenoso, franco arenoso e franco arenoso também, né? Aí o que mudou ali foi o teor de argila, né? Dependendo da... Só corrigindo ali, é 7 milímetros do rolinho. Perfeito. Então... Aí ali abaixo, né, de arenoso a farinhoso, pouco pegajoso, regularmente moldável, o rolo tem de 2 a 7 milímetros, solo mediano, né, então vai estar lá perto dos 20, 30% de teor de argila, né, então ali franco limoso, franco argiloso. E pegajoso, bem moldável, o rolo é menor que 2 milímetros, então um solo pesado, né, com maior quantidade de argila, ali de 40% a 50%, né, 30% a 50% de argila, né, que é bem argiloso, né. Isso eu pelo menos nunca vi, assim, mais de 30%, 20 e poucos por cento ali, nem lembro de ter visto algum tipo de solo assim. Ah, no Paraná tem. Duvido. A terra roxa, né, No norte do Paraná. Até quando a gente trabalhava com bioconstrução lá nos eventos, tinha que adicionar uma quantidade boa de areia para poder ter uma parede moldável e menos rachadura, né? Sim, Mas, porque enfim. também tem isso, né, Luan? Isso liga muito na questão da bioarquitetura com a agricultura, né? Às vezes a gente não se toca muito, né? Mas esse mesmo rachado que vai fazer na parede, vai fazer no solo, né? Aham. Então, agora a gente entra nessa parte das formas estruturais, né? A estrutura é a maneira como os elementos, escrevi errado ali, né? Constituintes dos solos tendem a unir-se entre si. Distinguem-se 4 tipos de estrutura. Geralmente agregados do solo se encontram soltos e separados entre si, mas encontram em estruturas que podem ser pura ou mista. Então, o que seria uma estrutura pura, né? Encontra em solos nativos, em solos arenosos e levemente argilosos, encontram-se a estrutura granular. Aí a foto 23 que vai vir à frente ali. Ao se pressionar um torrão, ele esmigalha-se em grumos, ricos em matéria orgânica, que tem forma arredondada e um diâmetro de 2 a 20 milímetros. E em solos pesados, argilosos, em poliedros. Tá, eu vou passar ali a fotinho, depois eu volto ali para trás. Podemos até deixar na imagem, né? Então, dá de ver ali, né? É um solo escuro, é um solo que ele forma essas partículas menores, né? De grumos, o que é excelente, assim, né? Parece até uma matéria orgânica, assim, né? E aí, então, a estrutura mista, a lavração e o cultivo, mesmo com todo o cuidado para com o solo, sempre levam a formas mistas, isso é, uma mescla entre grumos e pequenos torrões subpoliédricos, foto 24. São grumos em solos argilosos e sinais de boa estrutura. É uma interface entre os grumos e os torrões poliédricos. Seu diâmetro varia de alguns milímetros a 2 centímetros, ou mesmo poliédricos, foto 25. Oriundos de lajes superficiais que se formam pela migração de silt e argila para dentro do solo, acumulando sobre a sola de trabalho ou pé de arado. É isso. Né? Então, seria ali da foto 24 e 25, né? Sendo que o 24, torrões subpoliédricos, sua forma é subangular, né? Dá de ver que é um solo mais grumoso, né? Ele é mais
para arredondado do que propriamente para poliédrico, né? E na foto 25, então, torrões poliédricos, né? Com tamanhos de alguns centímetros até alguns decímetros. Suas faces de ruptura são retas, planas, e elas indicam uma estrutura decaída, né? Dá de observar bem a diferença, assim, né? Lembra mais rocha mesmo, né? Uhum, como você falou ali, né? Fruto de um pé de arado, né? Dessa soleira do arado aí, igual eu tinha comentado. E o legal que dá para ver ali da 23 e 24 são os tamanhos, né? Que o 24 ainda se mantém sendo um solo saudável pelo formato, quando a gente está fazendo essa análise aqui, né? Ele repete o formato bem parecido do solo granular, brumoso, com pequenos torrões, mas podendo chegar até 2 centímetros, quando o da 23 são grumos bem pequenos, né? De milímetros ali. É isso, né? Um solo muito mais rico, né? Ele biologicamente, né? Ele é muito mais ativo, né? E lembrando que muitas vezes esse solo grumoso, ele não vai ser aquele solo riquíssimo mineralmente, né? Então, às vezes o solo ali argiloso, que a gente está olhando na foto 24 e 25, vai apresentar mais minerais, tá? E isso é a parte crucial desse livro, né? É para mostrar que realmente não é o mineral que importa, não é a quantidade de mineral que importa, e sim o quanto esse solo é resiliente, né? O quanto ele está sempre trabalhando para liberar mais minerais, né? Biologicamente, esses micro-organismos, o cocozinho deles, podemos dizer assim, ele é quem realmente traz essa alimentação para as plantas, né? E aí, seguindo então, estrutura especial, tá? Né? A estrutura especial ocorre pela aglomeração de partículas minerais, areia ou argila, em solos arenosos e siltosos pobres de matéria orgânica ou por partículas orgânicas em solos turfosos. Ocorrem especialmente após uma aração em solo muito seco ou muito úmido. E aí depois, compactação e adensamento, lajes. Já ao penetrar da pá, pode-se sentir as compactações, redução de macroporos por aproximação, sob pressão externa de partículas sólidas em alteração no valor da densidade de partículas, e adensamentos, entupimento de macroporos por iluviação de argila, com alteração no valor da densidade de partícula. No perfil, os adensamentos são conhecidos por serem lajes superficiais, sem fissuras nem macroporos, que somente se desfazem ao se usar força. Nelas encontram-se escassas radicelas por faltar o ar, e a água das chuvas encontra uma barreira para sua drenagem. Então, aqui, ela continua ali, né? As compactações e os adensamentos também são identificados quando, a partir de um torrão, se produzem pequenos torrões poliédricos com ângulos agudos e cantos retos. E as faces de rupturas são lisas e planas. Então, por mais que tu quebre de novo um solo tipo da foto 25, ele vai continuar apresentando esse mesmo formato, né? Não é porque tu diminuiu ele que ele vai, né, que tu quebrou ele, que tu passou 3 grades em cima dele, que tu vai deixar ele de uma forma arredondada, né, com uma aparente biologia. Não, né? Ele sempre vai repetir esse mesmo formato, né? Então não é só o tamanho também, é o formato que diz muito, né? Fazendo um adendo a essa questão do formato aí, né? Tipo, conforme a gente vai vendo que o solo vai ficando mais reto, com ângulos bem retos, pontiagudos, e com essa visão de compactação, se a gente parar para pensar, o solo é vida, ele está ali sendo o hospedeiro de uma grande quantidade de vidas ali, como a gente vem comentando, e é o que a gente vai continuar falando dentro desse estudo do livro. Então, é a vida microbiológica que acontece, também a macro, né, as plantas, tudo isso precisa de área de atuação. Então, quando a gente olha um pedação de pedra ou de terra quebrado, todo pontiagudo,
ele tem suas faces, ele tem pouca área para que esses seres que fazem o solo ser vivo possam se fixar. E quando a gente olha para um solo grumoso, igual nós vimos nas imagens anteriores, e consegue entender que ali já está dando essa perspectiva, e até os tamanhos menores ali de 2 milímetros, por exemplo, faz com que toda a área desse solo seja viável para hospedar essas vidas e garante que a troca com o restante ao seu redor seja eficiente. A gente pegar um torrão que tem aí 20, 30 centímetros, imagina uma comunicação microbiológica acontecendo ali. Ela tem um salto, ela não vai conseguir infiltrar dentro de um pedaço de pedra de terra argilosa sem a quantidade de poro suficiente, porque não tem água, não tem nada que dê suporte a essa vida com tanta facilidade quanto um solo grumoso, igual a gente vai observando em relação à vida e à qualidade do solo, né? O Gabs mesmo trouxe para nós a questão do apertar o solo. Quando a gente aperta um solo e consegue abrir e ver que os grumos não se compactaram e ainda se mantém solto, bicho, isso é incrível. É isso. Só vou mandar aqui que o Mírio vem me dar uma boa noite. Só vou mandar aqui o nosso encontro aqui para ele. Ah, ele já entrou aqui. Acabei de aceitar. Tá, maravilha. Parece que ele saiu. Eu aceitei e ele saiu. Deixa eu mandar aqui para ele de novo. Simiro. Feito. Entrou. Maravilha. Boa noite, Miro. Boa noite, boa noite. Me atrasei um pouco, mas boa noite. Tudo certo, meu amigo. Sempre bom estar contigo aqui. Então, esse é um teste, né, que a Ana colocava, que é um teste da PA, né? Então, o teste de ruptura faz parte da análise da PA. Quando se faz o teste de ruptura, fotos 26 e 27, é preciso saber como se formam os agregados. Então, ali está uma foto, né? Pá com bloco de terra boa, grumosa, rompendo nitidamente em 3 profundidades, relacionadas com soleiras de trabalho de arado, em profundidade, último rompimento, e de grade superficial, mas com muitos agregados arredondados e superfícies de quebra irregulares, indicando estágio inicial de degradação. Então, assim, é um solo bom, a gente vê ali formas arredondadas, né? Mas, por exemplo, ali no meio a gente observa principalmente o mais profundo, que vai estar mais à direita, né? Ali já apresenta um pouco de superfície mais plana e mais pontuda, né? Com algumas pontas, né? Então, é exatamente isso, né? Provavelmente é um solo aí que vem sendo trabalhado, né? Ou mecanicamente, ou até numa agricultura de menor impacto de maquinário, mas com certeza aí já mostra um sinal de futura compactação, né? Então, seguindo ali página 56, a formação de agregados constitui um processo químico-biológico. A argila, com sua carga negativa, atrai cátions como cálcio, ferro, magnésio, alumínio, potássio e etc. A carga positiva destas atrai, por sua vez, partículas de argila, formando agregados primários muito pequenos, floculação. Esses agregados são colados, por coloides, ou geleias bacterianas, que se unem para formar agregados maiores, secundários de 0,1 centímetro até 2 centímetros. Tranquilo? Posso seguindo? Em seguida, aparecem fungos que alcançam os agregados com suas hifas, micélio, né? Para absorver as geleias bacterianas. Né? Uma informação interessante aqui é que a argila, ela tem esse potencial de segurar mais as coisas, de segurar mais mineral, de ser mais funcional na parte biológica do solo também, né? Porque esses minerais, eles também vão auxiliar a vida ali, né? Só que a questão da compactação,
ele tem esse potencial de grudar as coisas, mas ele também tem esse potencial de se grudar, né? De grudar uma partícula na outra, né? A argila, ela tem essa carga negativa, né? Então ela gruda as coisas. Por isso que anteriormente ela colocou ali, né? Que realmente os solos argilosos são mais ricos mineralmente, né? Só que isso não é significado de biologia, isso é significado de mineralogia, né? De minerais. Então, ele tem esse potencial. Mas como a gente trabalha esse solo, é o que vai dizer, né? Então, assim, um solo arenoso, ele pode ser muito melhor biologicamente do que um solo argiloso. Porém, a capacidade de um solo argiloso ser melhor biologicamente também é maior, né? Não só mineralmente, né? Não sei se eu fui meio complexo, mas acho que é algo que ficou tranquilo, né? Então, formas e estabilização de agregados. Partículas dispersas, areia, quartzo, ligações eletroquímicas, ligações biológicas e estabilização. Então, essa imagem aí é o que você trouxe ali, falando da formação de agregados, né? É Então, a isso. primeira imagem é a argila com a carga negativa atraindo os cátions ali, né? Aí a segunda está demonstrando essa ligação eletroquímica, né? Que as coisas vão se agrupando. E por fim é a chegada do tanto das hifas, dos fungos, quanto das bactérias, né? Tipo, as bactérias com a geleia bacteriana, que é um subproduto, né, da vida delas, que serve como alimento ali para os fungos estarem fazendo o seu papel também e criando essa boniteza toda brumosa. Essas ligações mesmo, né? Uma partícula de argila vai se grudar em outra a partir de uma compactação, de um maquinário, de uma enxada, de uma rotativa, né? De um tratorito. Ela por si só, sem esse impacto, ela não vai se compactar, né? Mas quem gruda ela realmente, né? Quem tem a capacidade de fazer com que elas se liguem e disponibilizem até mesmo esses minerais, são esses micélios de fungo, são essa microvida mesmo que faz com que se disponibilize esses nutrientes e se crie esses grumos, né? Então, seguindo ali, sinais de interpretação durante o teste de ruptura. Então, se o torrão desmanchar em grumos, o solo é ótimo, né? O solo não dá mais colheitas compensadoras. Desculpa. Se o torrão é só isso mesmo. Ela não aprofundou. Se o torrão desmanchar em grumos, o solo é ótimo, né? Então a gente já observou a questão, né? Até o Miro que chegou agora, Miro. No início da aula a gente colocou um pouco sobre os formatos em que o solo se mostra bom, né? E ruim, né? Então, quando esse solo se mostra mais um formato arredondado, né? Com aquele aspecto grumoso, né? Grudento, poroso, ele está num formato excelente, numa forma muito boa do solo, né? Principalmente se a gente está olhando para um solo argiloso. E quando ele começa a aparecer quebradiço, que ela coloca como formatos poliédricos, que seria tipo um triângulo é um poliédrico, um quadrado é um poliedro, né? Então esses formatos cheios de quadradinho, de pontinhas, né? Ele não é um solo tão bom, ele provavelmente já está indo para uma degradação, né? Compactação, falta de vida microbiológica, enfim, 3 pontinhos. Então, a partir do teste de ruptura, né, o teste com a pá, se o torrão desmanchar em grumos, né, se ele fica quebradiço, como nessa imagem, na foto 23, né, grumos e pequenos torrões, ele é um solo de alta qualidade, né, um solo muito bom, né? Uhum. Passei.
Se o torrão quebrar com faces irregulares, o solo ainda é razoável, mas já necessita de uma aplicação de matéria orgânica. Né? Então, faces irregulares, já começa a aparecer um pouco de reta e de pontas, né? Se o torrão quebra com faces retas e planas, o solo não dá mais colheitas compensatórias e não reage mais de maneira positiva a uma adubação química. Né? Então, quando ele já começa, porque é um teste, a gente vai ver ali na frente, né, a próxima imagem é esse teste de ruptura, né, análise de pá, né? Então, o objetivo dele é que tu tire um quadradão mesmo, né? E como esse solo vai desmanchar a partir desse teste, né? Se ele sai ali um quadradão reto mesmo, né? Isso já mostra uma baixa atividade biológica e esse solo já começa a passar mais trabalho para, inclusive, responder a uma adubação química, né? Então, ali no D, o solo... Queres comentar alguma coisa, Luan? Posso seguir? Mano, acho que o texto do C, ele é um pouco Mais longo. Ela traz ali umas soluções, né? Perfeito. Então, ali falando de quebra de faces retas e planas, ela mostra que já não dá mais para boas colheitas e principalmente tem que entrar com adubação, independente se seja adubo defensivo orgânico ou químico, na verdade, com defensivos. Porque as plantas vão estar suscetíveis, né, ao ataque ali. E ela diz que já nessa fase que o solo está, é indispensável a matéria orgânica, né? E outra coisa é trazer a possibilidade da adubação verde, de plantas como o que ela está falando aqui, a crotalária, o guandu, a mucuna preta, para poder romper um pouco desse solo, reestruturar ele e principalmente manter uma cobertura, né? Porque tem vários estratos aqui diferentes. O guandu é um estrato emergente, a crotalária é um extrato médio-alto ali, e a mucuna ela já consegue fazer um tapetão ali, se a gente plantar direitinho. Lembrando que essas culturas, né, de adubação, quando a gente fala em adubação verde, né, a gente pode até colher uma semente ali para reutilizar, né, mas a ideia sempre central é que isso vire matéria orgânica, né, que isso se torne cobertura de solo. E independente de se tu vai roçar, se tu vai usar um rolo-faca para ele ficar ali permanente sobre o solo, a intenção é que aquilo ali vire matéria orgânica, né? E com certeza, utilizando 3 tipos de leguminosas aí muito boas, inclusive, vai virar uma matéria orgânica riquíssima, né? Muito nutritiva mesmo para o solo, né? E para as plantas que vão vir à frente, né? Pô, só aproveitando a tua fala, e para deixar mais claro, o rolo-faca, ele é diferente da roçadeira, então ele quebra a planta, mas permite que ainda aconteça os processos ali vitais dela, vamos dizer assim. Estrangula, né? Acho que quebra, parece que quebrou, saiu um pedaço, né? Estrangula para amassar mesmo, né? Tu amassa ela, né? Então a seiva para de passar para as folhas, né? Mas a raiz continua liberando todos os exudatos ali, né? Sim, e há um rebrote quando passa o rolo-faca? A intenção é que não haja esse rebrote e principalmente que ela não volte a ficar em pé, né? Porque dentro do sistema de plantio direto, o que a gente quer depois de fazer esse acamar de plantas, né? Esse deitar de plantas, né? A gente quer fazer o plantio, né? Que é o plantio direto, né? Então a gente vai querer entrar com maquinário ou que seja manual para que a gente abra sucos no solo, né? E que essas plantas permaneçam ali, mas a gente vai abrir sucos nesse solo, aonde vai se fazer o plantio da cultura que se quer produzir, né? Então, no caso, tipo, a gente está executando uma agrofloresta, para dar um exemplo para o pessoal, a gente está executando uma agrofloresta e nas entrelinhas a gente colocou, por exemplo, essa mucuna preta, a gente faz um primeiro corte visando um rebrote, e já deu uma primeira camada dessa matéria orgânica sobre a superfície, e um segundo corte a gente já pode fazer tipo com rolo-faca
para aproveitar os exudatos, mas aí reorganizar os próximos plantios nessa entrelinha. Perfeito, só que qual é o problema aí? O que vai acontecer se tu passar roçando toda a mucuna, né? Ela até pode rebrotar, mas o tipo de crescimento dela não é muito favorável para um plantio direto. Por quê? A gente precisa que essas plantas elas fiquem em pé e que elas deitem, né? Então é muito mais fácil, vamos dizer assim, se utilizar plantas que têm um crescimento retilíneo, né? E não como a mucuna, que ela vai fazer entrelaçamentos naquele solo, né? Então, tu tendo plantas retilíneas, tu consegue ter esse acamar dessas plantas, inclusive no mesmo sentido, né? Isso é lógico, funciona... O plantio direto, ele chegou nesse caminho, sabe? De realmente trabalhar com grandes culturas, né? Então, isso a gente está pensando em grande cultura. Então, é muito mais interessante que se faça com uma mistura de sementes, de gramíneas e leguminosas, mas que tenham esse crescimento mais ereto. Então, só esse detalhe mesmo, assim, né? Mas, isso aí. Bem importante, valeu. Tamo junto. Então, a gente está ali agora no D, né? O solo rompe em camadas horizontais, o que indica uma compactação extrema. Pode ser recuperado com guandu, painço, crotalária e sorgo, sendo importante produzir uma camada grossa de mulch, né, cobertura morta, dessas plantas cortadas e deixando-as rebrotar. Não se pode cortá-las mais baixo que 50 centímetros. Caso contrário, por exemplo, o guandu pode falhar a rebrota. Também pode-se abandonar o campo, né, fazer o pousio, e pode falhar a rebrota. O pousio e deixar a natureza recuperá-lo com plantas nativas, formando uma capoeira. Então é exatamente o que tu falou, né? Do corte... Ah, tá. Exatamente o que tu falou, né? Do corte um pouco mais alto dessas culturas também, né? Para que se tenha esse rebrote, né? Acho que cada tipo de cultura tem acho que um entendimento. A gente tem que ir fazendo testes, né? Tipo, o pessoal no campo com criação de vaca, por exemplo, ali a pasto, eu lembro no Paraná que o pessoal usava uma régua para poder ver as alturas da gramínea, porque se chegasse até uma certa altura que a vaca tivesse comido, a gramínea não ia mais rebrotar e ia ter que soltar um novo perfilo. Então, nesse sentido, a gente consegue otimizar a produção de matéria orgânica, né? Quando a gente sabe as alturas certas dessas plantas quando cortá-las, né? É isso. Então, o D fechou. Então, agora a gente entra nessa parte da análise da pá, né? Então, se faz um corte, né? Com a pá, né? Forma para realizar análise de pá. Então, tu faz um corte, se retira essa camada, né? Para se observar ali como é que vai ser a formação tanto né? Se vai formar grumos, tudo que a gente vem falando até o momento, assim, né? E ali, então, na foto 27, né, pá com bloco ou tijolo de terra desmanchando com grumos arredondados, indicando boa estrutura granular. Na foto 28, pá com bloco de terra sobre pastagem, com camada superficial compactada por pisoteio, com quebra em torrões de superfícies de quebra plana, separando-se de camada inferior não compactada com terra bem agregada. Indica pastagem que carece de descanso para sistema radicular. Pode romper bem o solo. E aí na foto 29, é uma foto, inclusive, sempre que eu procuro por compactação de solo ou fotos nesse sentido, é uma foto muito conhecida, assim, né? Sempre ela aparece, para mim, pelo menos. Então, foto 29, né? Diversas camadas adensadas afetando o desenvolvimento de milho. Encrustamento superficial, é o solo de arado, né? É o pé de arado que a gente fala aqui no sul. Ali fica muito claro, assim, na foto 29, né? Vocês conseguem ver aí que eu tô mexendo, né?
essa parte inferior aqui é onde está formado esse pé de arado, né? Que é essa compactação bem extrema mesmo, né? Na parte inferior ali, né? E aí um pouco mais acima, então, o que as raízes conseguem descompactar, né? É quase como se formasse uma bacia, assim, né? Que a própria vida, os próprios exudatos acabam forçando esse solo a se arredondar e a receber essa raiz, né? A raiz descompactando mesmo esse solo. E entre as linhas, né, muitas vezes pisoteado por maquinário e até por pessoas mesmo, né, uma compactação muito mais acima, né, então é uma foto muito legal, assim, muito, muito conclusiva, né. É muito bom mesmo. Essa daí é didática. É clássica. Ali na imagem 8, uma dica assim é fazer o desenho no solo retangular, na largura praticamente da pá, e o primeiro pedaço que for tirar, de aproximadamente uns 20 centímetros dentro desse retângulo, descartar porque ele vai estar saindo mais quebradiço, mas depois, conforme você vai colocando a pá atrás da parte que vai ser o novo recorte, ele vai ter um espaço para subir. Então, tipo, ó, na 1 ali a gente tem uma terra sem ser feito nenhum buraco. Aí você vai lá e faz um buraco de 60 centímetros, por exemplo, de fora a fora, tira uma faixa aqui, não usa essa e começa a usar a segunda, que você vai usar esse espaço da primeira para poder tirar esse torrão e ter uma avaliação melhor na hora dessa análise, né? Como está ali no número 4. Depois que você faz essa retirada pelo número 3, tem espaço, você consegue tirar um tijolinho, facilitando para você a tua análise. Às vezes dá uma impressão de que ele é mais comprido, mas ele é mais profundo, né? O retângulo ele é mais profundo do que comprido, né? Isso. Posso seguir? Bora lá. Então aí, pá com bloco de terra não rompido sobre pastagem com bom desenvolvimento radicular, né? A imagem fica bem escura e realmente a foto do próprio livro, assim, ela é bem escura, né? Não dá de ver muito bem, assim. Mas basicamente seria um solo mais escuro mesmo, né? É um solo mais rico em matéria orgânica, talvez até uma turfa ou um solo realmente bem cuidado. E os branquinhos ali é o que mostra realmente esse desenvolvimento radicular, né? Se a gente faz um corte numa grama em casa, muitas vezes ele não vai estar assim escuro, né? Dificilmente vai estar assim escuro. Mas essa formação de raízes ela é bem peculiar, ela é bem recorrente, assim, quando tem uma grama muito antiga em casa, né? Então a frente ali ela vem colocando, né? Nem toda ruptura na fatia é causada pelo pé de arado, né? Como a gente viu lá na foto 28. Onde ocorreu compactação superficial por falta de descanso da pastagem. No teste da raiz pivotante ou axial, ela se mantém reta na camada de boa estrutura e se torce ou desvia quando encontra impedimento físico ao seu desenvolvimento. A profundidade da aração também pode ser considerada 2 centímetros abaixo da torcedura mais forte da raiz pivotante. A fotografia 31 mostra a raiz de nabo forrageiro que não conseguiu romper uma dura laje a 8 centímetros de profundidade. Então, assim, uma laje bem superficial, né? Somente uma raiz entrou numa fresta entre torrões. As outras andaram paralelas acima da laje e 2 até cresceram para cima à procura de ar, 2 centímetros abaixo da camada bem agregada de raiz. Uma foto parece uma beterraba, mas é um nabo, né? Não sei se vocês têm contato com o nabo forrageiro, mas se tu coloca num solo bem aerado, né, bem fofo, o nabo forrageiro, assim, olha, eu já vi nabo, olha, quase meio metro de comprimento, assim, né? Um nabo uns 50 centímetros, assim, bem tranquilo de encontrar, e um solo bem aerado, assim, né? Então, a parte engraçada, né? Engraçada no lado meio maldoso, são essas 2 raízes subindo, né?
sim, uma raiz chegar a subir assim, realmente devia ser um solo muito compactado e Pedindo socorro. de socorro. É isso mesmo. É um nabo realmente bem mal desenvolvido. E a loucura que eu já vi, não exatamente nesse mesmo modo, mas em solos aqui na Jaguaruna mesmo, e areia de praia, um solo bem arenoso, com nabos minúsculos, assim, ou finos, mostrando também um pouco de falta de minerais, de matéria orgânica, de vida no solo, mas também curtos, sabe? Pegando um solo compactado, sabe? Batendo em um solo compactado, assim, né? E para mim, assim, é um pouco louco, porque, né, um pouco inexplicável, porque é um solo muito arenoso, é um solo de areia mesmo, de praia, assim, né? Então, o uso recorrente de maquinário, que é o que acontece aqui na agricultura, principalmente da mandioca, ela mostra essa compactação, né? Posso seguir? Vamos lá. Então, com irrigação é possível produzir uma colheita mediana, mas a soja é atacada por muitos parasitas e necessita grande número de pulverizações com defensivos. A gente está na foto 62, só passar a página aqui. Na foto 8, vemos um solo muito adensado, mecanicamente bem preparado. No momento em que ele seca um pouco, racha, porque não possui agregados e macroporos, mas somente pó e torrõezinhos, que às vezes erroneamente são designados como grumos, mas grumos não possuem superfícies planas e ângulos agudos. Nos grumos tudo é arredondado, solo rachado sempre é solo sem estrutura porosa. Só mostrar ali a foto então primeiro. Um canteiro de repolho numa propriedade Biogrowth, não sei o que seria isso. É na foto 8, na verdade, essa aqui, ó. Ah, é bem anterior. É a da página 44. Tá. Então, já que a gente bateu cabeça para ver, vamos ver ela, né? Já comentamos. Foto Mas 8. ali, essa... É aquela rachadura mesmo de solo ali, né? Solo rachado, sem estrutura. É um solo bem compactado, né? Então, na foto 32 é de um canteiro de repolho. Apesar de ser de um produtor orgânico, o solo encontra-se em péssimas condições, compactado e entorroado. Eu trouxe aqui uma foto de um agricultor que eu atendo em Laguna, né? É um agricultor que trabalha com produção orgânica, mas com uso recorrente de maquinário, monocultura de hortaliças, né? E acaba sendo compactado por, assim, mesmo sendo solo arenoso, né, de praia também, ele acaba sendo compactado pelo uso recorrente de maquinário, né? Não se prepara um canteiro aqui nem com cobertura de solo e nem sem uso de maquinário, né? Então, assim, acaba ocorrendo essa degradação ao longo do tempo, assim, né? Muito clara, assim. Para ter uma ideia, eles chegam a fazer 3 irrigações por dia no verão. Então, isso é falta de cobertura de solo, isso é falta de matéria orgânica no solo, né? Isso demonstra, assim, bastante problemas. Posso seguir, Luan? Bora lá. Então, como se reconhece a sola de trabalho, né? O famoso pé de arado, para nós aqui pelo menos. Normalmente a fatia de terra racha em 8 a 12 centímetros de profundidade. Isto é, onde termina a parte superficial bem agregada e bem enraizada. Segue uma camada adensada, dura, uma laje ou hard pan, causada pela imigração ou iluviação de argila da parte superficial, e que pode ir a 18 centímetros e até 25 centímetros de profundidade. Se o solo for muito arenoso, esta laje pode formar-se a partir de 30 centímetros de profundidade, crescendo para cima. Se a terra for trabalhada com enxada rotativa leve ou pesada, a sola de trabalho é mais adensada.
os agregados do solo bastante destruídos e despedaçados, mas a matéria orgânica está distribuída por toda a camada trabalhada e não se encontra acima da sola de trabalho. Então, é sobre esse pé de arado, né? Essa compactação lá embaixo, realmente, no solo, né? Como a gente viu ali naquela foto do milho, né? Na foto 29. Então, ela fica lá embaixo, normalmente, né? E ela cresce ao longo do tempo, né? Vamos lá. Tu vai saber falar melhor que eu, Luan. Como é que é um perfil de solo? O que está acima, o que está no meio, o que está abaixo? Então, existe os horizontes do solo, né? O que está compondo ali a estrutura do solo. Num solo adequado, a primeira camada que a gente tem é cobertura de solo. Então, são restos das plantas e animais que vivem dentro daquela região que se decompõem e formam essa primeira camada. Ela é a ciclagem de nutrientes, né? Uma camada pulsante de vida, onde a gente encontra a maior quantidade de vida. Depois disso, a gente entra na rizosfera, que pode chegar até uns 20 a 30 centímetros. Rizosfera, então, é a região das raízes, né? Aonde a grande maioria de planta vai conseguir colocar suas raízes e fazer as conexões. É uma das regiões aonde precisa de uma grande permeabilidade. E a gente chama isso de horizonte A, né? Quando a gente vai classificando em horizontes. A partir daí, a gente começa a ir entrando nos outros horizontes, B, C. E conforme a gente vai descendo no solo, a gente vai diminuindo essa atividade microbiológica, né? Então, tipo, o horizonte A, onde que é o setor de raízes ali, é onde a gente vai ter a maior atuação dessa microbiologia do solo acontecendo. E geralmente também é onde os maquinários acabam fazendo o trabalho deles. E já na parte, como o Gabs levantou agora há pouco, no horizonte B e C, eles sofrem uma compactação, tanto da utilização constante, quanto também da composição, né? Porque sempre acima desse solo mais baixo tem um outro que está fazendo essa força da gravidade aí sobre ele. Então, o peso acaba fazendo essa compactação. Inclusive, a água também auxilia nesse tipo de compactação por causa do movimento que a gente fez ali, de passar uma enxada rotativa e selar os poros do que estava abaixo. E aí a gente começa a ter esse crescimento, como o Gabs falou, dessa compactação do solo de arado. Ela vai aumentando. Outra coisa, só fazendo um adendo ao que a gente está, que foi falado pelo Gabs também, ali no texto fala, deixa eu ver o nome certinho aqui, acho que é infiltração, não, volta um slide, mano. Migração. Acho que é imigração, né? A imigração e a iluviação é como se a gente pegasse ali os poros que estão juntinhos, mas tem aquela área de ar para passar a água e as raízes, e a argila fininha entrasse ali e começasse a ocupar essa área. E aí ela aumenta o poder de compactação, né? Então, se essa área, se na areia, como ele disse, chega a 30 centímetros, olha o quanto que essa argila caminhou, que poderia estar mantendo esse solo agregado se tivesse matéria orgânica, e ali embaixo ela começou a compactar. Então, você está mexendo aqui em cima e falando, nossa, mas eu estou produzindo em areia, era para estar entrando água, e na real, a argila, o pouco de matéria orgânica que você criou, que adensou 30 centímetros abaixo, você nunca chega lá com o teu implemento, e isso acaba prejudicando o crescimento de raiz, acaba prejudicando a quantidade de absorção de nutrientes, entre outras coisas. É isso, né? Se a gente fosse classificar de tamanho, né, a argila, né, tá nas menores partículas, né? Ela é das menores partículas que a gente encontra no solo, né? Então, no decorrer do tempo, o que acaba acontecendo? Essa argila vai descendo e ela vai se compactar, né, com o uso recorrente de maquinário,
chuvas sem cobertura de solo, sem uma proteção de matéria orgânica em cima na parte superficial do solo, como o Luan comentou. Então essa argila vai infiltrando e ela vai se acumulando lá embaixo do solo, né? Como ela coloca ali, né? 18 até 25 centímetros. E isso vai aumentando, isso no decorrer do tempo vai crescendo e vai formando uma laje cada vez pior. Então, vocês imaginam como é que isso não fica ao longo do tempo, né? Quando tu vai querer lá plantar, enfim, uma cultura que exige uma profundidade maior de raiz. Minha planta não cresce, não cresce, não cresce, e muitas vezes é uma compactação que tu nem tá vendo, né? Ela tá lá embaixo do solo, né? E é bem difícil descompactar esse tipo de solo de arado, né? Desse pé de arado aí, né? Geralmente tem que se utilizar subsolador, e um subsolador não tão simples assim, né? Bem profundo mesmo, para conseguir realmente quebrar essas lajes, né? Então a gente cai agora ali na página 64, né? O solo compactado ou adensado acarreta falta de oxigênio para a planta, resultando em vários efeitos negativos para o desenvolvimento da cultura. Então ali a figura 9, né? Não a foto 9. Efeito da falta de oxigênio sobre a planta, condições anóxicas no espaço radicular, por encharcamento ou adensamento do solo. Quer falar um pouco, Luan? Acho que essa parte... Então, eu acho que é praticamente isso que a gente acabou de dizer da parte que fica de ar entre os torrões. Então, essa compactação está relacionada a isso. Pode ser tanto pela compactação, né, quanto pelo encharcamento. Então, quando o solo tem esse pé de arado, ou ele tem uma compactação nos horizontes abaixo dele, e ele tem uma capacidade de retenção de água. E se ele se mantém por muito tempo com essa água sem que ela infiltre, que é mais uma forma de analisar a qualidade do solo, né? A gente fazer o teste de infiltração de água, a gente tem essa falta de oxigênio, porque a água ocupou o espaço onde o oxigênio estaria e daria essa possibilidade do crescimento de raízes e da vida aeróbica que é necessária no solo ali, né? Da microbiota. Aí aqui nessa imagem dá para ver o que acontece em relação à deficiência de água, né? Na parte foliar, ali na parte da planta acima do solo, baixa resistência a pragas e patógenos, pouca formação de citocinina e giberelina, que é o hormônio de crescimento, né? Deficiência de potássio, nitrogênio, fósforo, cálcio e manganês, e deficiência de zinco, boro, molibdênio, ferro e cobre. Então a gente vê que a deficiência de água e também o adensamento acaba gerando uma desorganização para a planta, né? A ponto dela precisar de uma grande quantidade de micro e macronutrientes ali. E nas raízes a gente consegue ver, né? Menos energia é gerada, redução de minerais, menor absorção de água, excreção radicular dessas plantas param de ser benéficas, né? Elas começam a ser tipo acéticas, que geram álcools, né? Alcoóis às vezes não benéficos para a microbiota do solo também. Enfim, é uma imagem bem esclarecedora do que pode acontecer em relação à falta de água e o adensamento do solo. E a falta de oxigênio, principalmente, para que isso tudo possa acontecer da maneira correta, né? Como a gente já comentou também, né? As plantas vão se alimentar através da forma líquida, né? Então, esses compostos, eles têm que estar ali imerso em água, né? Para que a planta consiga realmente absorver, né? Então, seguindo ali, página 65, em solo anaeróbico, o nitrogênio nítrico, né, NO3, sofre desnitrificação para NO2. E as formas voláteis, NO, N2O e N2, ou nitrogênio elementar. Os macronutrientes, como potássio, fósforo, magnésio e cálcio, começam a faltar na sequência, mostrada na figura 9.
né, como a gente viu anteriormente. Em consequência disso, produzem menos hormônios de crescimento, como giberelina ou citocinina. A planta cresce menos, é muito pior nutrida, é bem mais fraca e, portanto, atacada por pragas e patógenos que tentam eliminá-las. E tudo por quê? Porque o solo foi arado profundo demais e desprotegido contra o impacto da chuva, adensando-se, tornando-se anaeróbico. Então, né, o que a gente vem falando aí anteriormente. Existem várias maneiras de verificar o anaerobismo do solo. Então, quebrando torrões, né, ele rompe com faces retas e planas, né, quando está anaeróbico, pelas plantas invasoras, especialmente guanchuma, que procura romper as lajes duras, e por besourinhos que comem as folhas, como as vaquinhas, né, a diabrótica especiosa e burrinhos, ou diversos tipos de percevejos, que procuram substâncias que são produzidas de respiração fermentativa, como álcool etílico, e também excretadas pelas raízes. Né, eu trouxe só umas imagens, né, de quem é quem aí, né? Então, a vaquinha ali, né, a guanchuma e os burrinhos. Vai também o indicador guanchuma, a gente acha bastante em Santa Catarina. Baita indicador ruim, né? Esteja ciente, nenhum fator existe isoladamente. Cada modificação de um único fator do ecossistema acarreta a modificação também de todos os outros fatores. Na natureza, tudo é interligado, num equilíbrio dinâmico. Linda frase aí da Ana, né? Um bom resumo, né? Do como funciona a natureza ali. Sim. E é isso, sempre traz isso, né? Que é um equilíbrio dinâmico. Quando traz o equilíbrio dinâmico, é que ele tem que ser quebrado sempre para voltar a se equilibrar, né? Por isso que ocorre ciclo. O ciclo de biogeoquímico, a gente chama, né? O ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, todos os ciclos que regem a vida. Sim. Então, seguindo ali na página 66, né, solos compactados ou adensados. A foto 33 mostra o volume de macroporos de um solo agregado. E a foto 34, a redução desses macroporos. Em solos com baixo volume macroporoso, abaixo de 10%, mal estruturados. Baixo estado e grau de agregação, não somente as raízes têm dificuldade de penetrar, mas também existem condições mais ou menos anaeróbicas, faltando oxigênio para a respiração. Então, o primeiro ali, né, da foto 33, fotografia microscópica de macroporos em grumos do solo. E na foto 34, fotografia microscópica de porosidade de torrão adensado. Posso seguir? Bora. Então, adensamento quer dizer sem macroporos. Neste caso, macroporos foram preenchidos com argila lavada da camada superficial, entupindo-os. Isso significa que ar e água entram muito pouco ou nada. O solo é anaeróbico. Mas não somente o ar que falta para o metabolismo vegetal, ele também falta para os nutrientes que sofrem redução. O mineral reduzido trocou seu oxigênio por hidrogênio, por exemplo. E isso é sinal de pH baixo, né? A consequência de ter muito hidrogênio, né, é um pH baixo. Então, ela vem colocando ali, né? Enxofre. Existe normalmente na forma de SO3 no solo. É indispensável para a nutrição da planta, por fazer parte ativa de proteínas. Em solo anaeróbico, troca seu oxigênio por hidrogênio e torna-se SH2, ou seja, vira gás sulfídrico. Este é altamente tóxico para as raízes e folhas, podendo causar lesões pelas quais entram fungos que depois matam a planta. Quer falar algo do enxofre, Luan? Posso seguir?
Eu acho que, às vezes, uma das coisas que dá para a gente prestar atenção nisso no nosso dia a dia é quando a gente compra algumas mudas e planta em casa e acaba não obtendo o resultado esperado, por exemplo, né? Esses dias atrás eu estava fazendo uns plantios e, meu, a muda estava ali, ficou 3, 4 meses, bem cuidadinha, tudo em volta crescendo, aquela ali, eu falei, mano, parou, o que está acontecendo? Fui fazer uma capina seletiva, aí resolvi mexer nela, ela saiu na minha mão. O que estava no torrão não teve crescimento radicular, mesmo com poda de raízes. E na hora que eu peguei o solo em volta dela, era praticamente o mesmo solo do saquinho, argiloso, altamente compactado, muito provavelmente com essa geração aqui do gás sulfídrico, que não deixou a raiz crescer e, meu, deu até dó. A plantinha não teve a mesma oportunidade das outras. Mas uma boa visão, assim, porque a gente não tem costume de tirar o solo de casa e ficar olhando ele. Mas quando a gente compra algo de fora, como mudas, e abre um saquinho, a gente já consegue fazer a leitura, se vai ser uma boa muda ou não, qual foi o material usado, né? É isso aí. Sempre lembrando que quanto mais nova a muda, né, mais fácil ela de se adaptar na tua casa ou dentro do teu sistema, né? Não acha que as mudas maiores e mais bonitas vão ser as melhores, tá? Isso é um bom indicativo. Às vezes as menorzinhas são as mais guerreiras e tiveram menos tempo também de conforto, vamos dizer assim, né? Comidinha boa, aguinha boa, sombrinha. Então, seguindo ali, né, gás carbônico ou dióxido de carbono, CO2. Se forma durante a decomposição da matéria orgânica e que, saindo da terra e sendo captada pelas folhas, é parte essencial para a fotossíntese, isto é, da formação dos primeiros produtos vegetais. Em solo anaeróbico, o carbono também é liberado na decomposição da matéria orgânica, porém na forma de gás metano, que dá ao solo o cheiro típico de pântano, né? Aquele cheiro mais podrinho, assim, né? Então, isso gás carbônico ou dióxido de carbono. O ferro, o nutriente indispensável em forma de Fe3+, né? Dá ao solo sua cor avermelhada ou amarelada, mas se torna tóxico para as plantas em forma reduzida, ou seja, Fe2+. Que aparece no solo anaeróbico de cor azulada. Esse eu nunca vi. Manganês, né, Mn+3, um nutriente muito necessário para as plantas, torna-se tóxico quando é reduzido a Mn, né, manganês, é manganês, né, Mn, né? Uhum. Manganês 2+, porém se descobriu que não é pela calagem que se corrige o manganês tóxico, mas por meio da adição de matéria orgânica que agrega o solo, permitindo o seu arejamento. E aí, ela vem ali na sequência, né? O adensamento ou a compactação do solo ocorre pelo revolvimento do solo, estimulando em excesso a atividade biológica do solo na degradação da matéria orgânica, pela realização de uma calagem corretiva pesada que desativa o poder agregante do alumínio e acelera a queima ou oxidação da matéria orgânica, pelo trânsito de máquinas pesadas sobre solos com umidade elevada, pela adubação pesada com NPK anterior ao cultivo orgânico e pela falta de matéria orgânica. Por exemplo, mudas replantadas que permanecem no substrato do saquinho ou da bandeja. Tu sabia disso? Porque não, foi o que tu falou anteriormente, né? Sim. Pela falta de matéria orgânica. Por exemplo, mudas replantadas que permanecem no substrato do saquinho ou da bandeja. Pois é. Eu achei que era solo adensado, simplesmente. Era bandeja.
Ele é adensado, né? Um solo com falta de matéria orgânica é um solo com alto adensamento ali. Consequentemente, né, pela falta de matéria orgânica. Uhum. Luan, acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Depois a gente cai ali numa parte mais de algumas soluções e tal, né? Ainda dentro da questão de examinar o solo, né? Como examinar o solo. Uhum. Tem mais 3 temas ainda em relação a como examinar o solo para a gente poder entrar no próximo capítulo. Quer finalizar? Vai ser bom a gente voltar para falar um pouquinho sobre eles na próxima semana, que já foram muito sobre solo, né? Maravilha. Compactação, como examinar ele e tudo mais. Maravilha. Hoje acho que uma aula bem interessante, assim, né? Esse olhar de como realmente a gente observar, né? Questões que não são numéricas, né? Eu gosto muito da análise de solo chamada cromatografia de Pfeiffer, né? Que ela é bem visual, ela se apresenta em cores e formas. Vou mostrar aqui para vocês, não sei se todo mundo conhece. É uma análise que se faz de solo, e a gente fala que é uma análise qualitativa, né? Não quantitativa, a gente não vê em números, né? Então, ela se apresenta de uma forma em um papel circular. Vou ver se a gente tem um comparativo aqui de 2 solos. Não, mas deixa eu mostrar aqui essa foto que dá de entender mais ou menos. Me bloqueou. Essa aqui. A gente pode entrar um PDF. Então, basicamente, deixa eu ver se eu consigo pelo menos chegar só na foto. Basicamente, a gente tem 4 zonas nesse tipo de análise, né? Onde a Z1 ali é a zona central, né? Onde a gente observa a oxigenação no solo. A Z2 é a zona interna, onde a gente começa a observar um pouco os minerais do solo. A Z3 ali é a zona intermediária, onde a gente já vê algumas ligações biológicas. E a Z4, onde a gente observa a disponibilidade de nutrientes no solo mesmo, né? Então, é algo que, para mim, se casa muito bem com esse tipo de análise que a Ana Primavera faz, né? Que é uma análise mais visual, né? Ela integra, assim, eu acho que ela somatiza muito bem, assim, com que a Ana faz. Inclusive, a partir da leitura do livro, assim, acho que me abriu muito nesse sentido, né? De não ficar tão bitolado em análise só de cromatografia e só análise química, né? Então se abre para mim também um novo leque assim de olhar, né? Plantas espontâneas, coloração de plantas, análise do próprio solo fisicamente, cheiro, cor, textura, forma. Então assim, para mim se abriu um leque muito muito legal assim também, né? Massa. E aí, dentro dessa questão das zonas da cromatografia, a interpretação vai sendo feita zona a zona. Tipo, começa de dentro para fora ou de fora para dentro? Cara, não tem tanto a necessidade, assim, sabe, de olhar de dentro para fora ou de fora para dentro. Não é bem esse o sentido da questão da análise cromatográfica, né? Ó, aqui a gente tem uma comparação de um solo ruim com um solo bom. Ele está muito mais ligado ao desenvolvimento. É muito legal para te começar uma análise cromatográfica, tu ir lá na tua propriedade e pegar um local onde tu sabe que ele é super produtivo e um local onde tu sabe que as coisas não produz tão bem, né? Não é um local onde tu sempre que tu planta alguma coisa vem super bem, sabe? Então tu ir lá, sei lá, numa mata e num local de um solo um pouco mais compactado, onde as produções são um pouco menores, assim.
e aí tu fazer essa análise. Então, na mata, provavelmente, tu vai ter a imagem da direita, né? Essa imagem mais clara, com alguns tons dourados, uma forma mais harmônica. E num solo mais compactado, a gente vai ter esse tipo de imagem, né? Escura, sem uma forma central ali no centro, né? Dá de observar como na imagem da direita a gente consegue ver um círculo aqui creme, esbranquiçado, né? E o da direita não, né? Totalmente escuro, sem forma mesmo, né? E aí as outras zonas a mesma coisa, né? Ou falta a zona, ou a cor ela é mais escura, né? Então, provavelmente a gente observaria esses dois padrões e a gente procuraria, através de práticas de melhoria desse solo, né, sair de um solo nesse formato mais escuro e sem forma, para chegar num tom desse, sabe? Mais claro, mais dourado, com formas mais bem acentuadas, assim, né? Então, da mesma maneira que é a natureza, é o teste de solo também, né? Quanto mais a gente conseguir aumentar o nosso leque de como examinar o nosso solo, mais garantia a gente vai ter para reestruturar ele. Então, um dado laboratorial, ele vai trazer uma base necessária para que a gente possa fazer ali uma adubação e ter um entendimento inicial do solo, mas a percepção e a leitura de paisagem com a frequência do tempo, as anotações e também aquilo que está entrando, né, de fator externo ali, vai trazer esse corpo mais agregado de conhecimento para que a gente possa pegar e falar, pô, agora eu sei o que está precisando. Porque eu lembro de ler coisas do Sebastião, do Tião, que ele conseguia falar, pô, tá faltando manganês, olhando para Cromatografia. cromatografia, mesmo não sendo qualitativo, né? Não, quantitativo, ele ainda conseguia perceber ali o fator principal. Através das cores, né? Porque esses minerais têm cores, né? Uhum. E a cromatografia ela disponibiliza isso, né? Mas assim, se na análise convencional, né, eu tô ali no 15%, na cromatografia eu tô no 10 ainda, no 5, né? É algo muito complexo assim mesmo e que assim exige um estudo muito aprofundado, né? O Tião aí tá com seus 80, 70 e poucos, né? E ele tão, assim, realmente um mestre assim na cromatografia, né? Tanto o Sebastião quanto o Jairo Restrepo também. Aí ele é um argentino, se eu não me engano, também que tem muito conhecimento. Todos os dois têm livros disponíveis, inclusive aconselho a compra deles, né? É uma prática simples, eu faço ela em casa, né? Com materiais que algumas coisas eu tive que comprar na internet e tal, mas algumas coisas simples de fazer. Então, aconselho muito assim esse tipo de prática porque ele te ajuda no acompanhamento do teu solo, né, ao longo do tempo, sabe? Vendo se realmente está melhorando o solo com as práticas que tu tens feito, assim, né? Perfeito. Então, lembrando, caderno de campo extremamente importante. Anotações e acompanhamento anual garante o sucesso do amanhã. É isso, é isso. Tem que anotar, tem que anotar. Não é só o financeiro, não. Maravilha. Alguma dúvida, pessoal? Pô, a gente não parou nem para perguntar, né? Nem demos um. Tudo certo, o silêncio é crucial para ver que a galera entendeu ou que tá assustada, né? Então, o vídeo, o encontro vai ficar gravado, então você que está assistindo pode botar sua pergunta na caixinha de perguntas lá embaixo aqui do YouTube. Mas é isso. Bastante informação, diz a Carol. Que bom, Carol, que bom, é isso aí. Pois é, e é tudo do próprio livro, né? A gente pensar que esse livro aqui, estamos chegando perto da metade dele agora. Ele tem muito mais informação para trazer para a gente. E
E a partir dele a gente vai entrando em outros conhecimentos, né? Faz isso, Carol. Observa mais o solo, começa a observar as plantas que tem ao redor, que elas são baita bioindicadores, assim, até para facilitar para você, da mesma maneira que faz para poder conhecer as plantas que você já conhece no teu dia a dia, dá uma pesquisada em plantas bioindicadoras. Tipo, na agricultura, existe esse livro também de plantas bioindicadoras. Ele dá uma facilitada ali para fazer isso acontecer, né? Sim, já é um baita livro. Ah, já vai ter uma base bem grande dessas bioindicadoras também para poder saber quais são os passos a dar aí no plantio. E precisando, chama a gente. Estamos à disposição sempre. Mas então tá, pessoal. Belíssima noite para todos. Muito obrigado por mais esse dia. Nós também estamos muito felizes de estar participando junto com vocês disso daqui e podendo garantir que conhecimentos como esse que a Ana Primavera trouxe possa ser debatido, possa ser estudado e possa ser levado, né, para todas as pessoas que queiram obtê-lo. Então, tenham uma belíssima noite, um bom descanso, uma boa semana, né, o resto de semana aí e até terça-feira que vem. Quiser falar alguma coisa para finalizar aí, pessoal, Gabs, fiquem à vontade. É isso aí, só agradecer mesmo e nos encontramos na terça. Boa noite. Valeu, Miro. Valeu, Miro, boa noite.